vocês que começa com a pesquisa e vai. Olá, boa tarde. Imagine um lugar com trânsito intenso e caótico, quase 900 feiras livres diárias, 90 mil eventos, 400 grandes feiras de negócios a cada ano e mais de 50 mil estabelecimentos como bares, restaurantes e pizzarias. 1 milhão de pizzas por dia ou 720 por minuto. Mas esse lugar, além de coisas boas, também tem problemas enormes, como os altos índices de violência urbana, habitações precárias, transporte deficiente e carências no sistema de saúde. Isso além da falta d'água. De quem estamos falando? São Paulo, que completa 461 anos no domingo. A cidade é o tema do nosso debate de hoje. Vamos falar dos dados da pesquisa de indicadores de referência e bem-estar do município, feita pela Rede Nossa São Paulo e pela Federação do Comércio. Para falar sobre o aniversário de São Paulo e a situação da cidade, convidamos Oded Grajew, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, e também recebemos o publicitário Mauro Motorim, criador do aplicativo MyFanCity e do movimento Mais Feliz. Participe e mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Nós vamos falar aí dessa pesquisa recente ao longo do programa. Vamos começar então pela questão de que 57% dos entrevistados disseram que mudariam de cidade se tivessem a oportunidade. 40% não sairiam. Então tem mais gente querendo ir embora? É um dado muito preocupante, né? Tem gente querendo deixar a cidade, né? E não deixa, a pesquisa mostra por dois principais motivos, né? Pela questão do trabalho, a questão econômica, porque a cidade oferece essas oportunidades de trabalho. Então aqui que as pessoas acham e podem achar meio de sobrevivência, meio de ter um salário, ter um rendimento, e também pelas relações pessoais. Família, relações com a comunidade, relação com as pessoas mais próximas. Então, trabalho e relações pessoais é que faz as pessoas ficarem na cidade. Mas se pudessem, deixaria a cidade, o que é um dado muito, muito preocupante. Não. Eu acho que a gente poderia complementar isso também com alguns aspectos que endurecem a vida do cidadão na cidade. Primeiro é a violência urbana, que é algo que é bastante comentado na pesquisa do IRBEM. A situação de insegurança que as pessoas vivem em São Paulo. E essa violência não é só a violência da polícia militar, é também a violência do próprio Estado e da inação do Estado, visto de uma forma geral, em relação às políticas públicas. Os Estados têm dificuldades de cumprir as promessas que fazem de 4 em 4 anos. E isso daqui faz com que o cidadão não se sinta à vontade na própria cidade. Gozado, que eu recebi hoje uma reclamação de um cidadão que diz que São Paulo é a única cidade do Brasil que tem semana de 6 dias, porque um dia ele fica na estrada quando nas suas oportunidades de lazer. Ou seja, política pública também é feita pela empresa privada e elas também têm dificuldade. A insatisfação também está aí, então. Também passa por aí. E a pergunta que eu faço para vocês, né, assim, se tivesse que pensar em um ponto, Oded, o que te faz morar em São Paulo? E o que te faz ter vontade de ir embora às vezes? Bom, o que me faz ficar em São Paulo é aquilo que eu falei. Aqui, o trabalho que eu faço, o trabalho que a gente faz, as oportunidades que a cidade oferece de inter-relações com organizações que estão afim do trabalho que a gente faz pela promoção do desenvolvimento sustentável, pela sustentabilidade, por uma democracia mais participativa no Brasil. Enfim, todos esses movimentos sociais e políticos que eu tenho participado, aqui em São Paulo oferece essa oportunidade. E pela família que está aqui, pelos amigos que estão aqui. Porque se a gente olhar a pesquisa ela aborda 169 índices, indicadores, que foram escolhidos pela população numa pesquisa que envolveu quase 40 mil pessoas e disseram, esses indicadores, 169 indicadores, em 25 áreas diferentes, são os mais importantes para a nossa qualidade de vida. Não fomos nós que determinamos, foi a população. E aí a gente pergunta todo ano, bom, aquilo que você acha que é importante para a sua qualidade de vida, qual o teu grau de satisfação, de 1 a 10? E o que explica essa vontade de 57% das pessoas saindo de São Paulo é que dos 169 indicadores, 132 indicadores estão abaixo da média. Na área da saúde, da educação, do lazer, da cultura, da segurança.
estão abaixo da média. Então, as pessoas estão muito... 132 abaixo da média de 169. 82%. E a grande maioria, isso é importante ressaltar, se refere a políticas públicas. Saúde, educação, lazer, cultura, segurança. E aqueles que estão, os poucos que estão acima da média, se referem exatamente ao trabalho e às relações pessoais. Consumo, por exemplo, que não tem relação direta com o poder público. Espiritualidade, religiosidade, sexualidade, vida familiar, relações com os amigos. Esses estão acima da... E trabalho, né? As condições de trabalho. O trabalho está acima da média, não muito, mas está acima da média. Então, isso explica exatamente a insatisfação das pessoas com a cidade, né? E a vontade de ir embora. Então, é a população que escolheu o que é importante para a sua qualidade de vida, e a população que diz que aquilo que é importante para a minha qualidade de vida, eu estou insatisfeito com a maioria desses indicadores. Fazer uma pausinha aqui só porque a Laís, nossa repórter, já está pronta em meio aos arranha-céus e a correria da cidade. São Paulo também guarda muitas histórias. A repórter Laís Duarte está no pátio do colégio, berço dessa que se tornou uma das maiores metrópoles do mundo. O que você traz para a gente, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. É justamente aqui no pátio do colégio onde essa cidade toda começou. E é difícil olhar para o centro da cidade hoje, tão apressado, tão corrido, e imaginar um colégio de jesuítas, mas era exatamente assim em 1554. Por aqui circulavam índios, numa área de matas e também de rios. Foram necessários 157 anos para que um aglomerado de casas fosse reconhecido como cidade pelo rei de Portugal. E de lá para cá, muita coisa mudou. Árvores deram lugar a prédios, rios deram lugar a ruas. Uma vila virou uma metrópole que atrai gente não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. Tem aqueles que amam São Paulo com suas dores e delícias, tem os que dizem odiar, mas que não arredam o pé daqui por nada. Em cada esquina, em cada construção, dá para perceber amostras da força e do trabalho de um povo que faz uma cidade tão desigual e, ao mesmo tempo, tão única. Uma cidade que há 60 anos tinha 2 milhões de habitantes e hoje é o endereço de 11 milhões de pessoas. É o motor do Brasil, alguns dizem, palco das artes, da gastronomia, cenário das grandes decisões políticas e também econômicas, cenário de tragédias e de vitórias também. São Paulo é exatamente o que sua gente faz dela. E fazer dela uma cidade melhor é tarefa de todos. Sejam os paulistanos que nasceram aqui ou aqueles que se tornaram paulistanos ao longo da vida. Esse é o presente que São Paulo merece. E é isso que você está fazendo com seus convidados aí no estúdio, né, Andresa? É isso mesmo, Laís. Obrigada, Laís, aí inspirada pela cidade, né, Mauro? E veja, São Paulo ela é uma cidade única. Agora, nós monitoramos em tempo real o Brasil todo. E São Paulo é a que tem o pior índice em termos de qualidade de vida. Ela é, como o Oded falou, ela é respeitada em função de trabalho, oportunidade. Agora, tem uma coisa que está começando a pegar em São Paulo e que se tornará um problema extremamente sério, que é custo de vida. O custo de vida para o paulista é o mais alto do Brasil. E a gente monitorando isso em tempo real, e principalmente nesses últimos 15 dias, tem se agravado de forma intensa, seja por IPVA, IPTU. Ela falou das árvores. As árvores estão caindo. As árvores estão caindo e o serviço das cessionárias de serviços públicos, como a Eletropaulo, estão piorando. Elas dependem da prefeitura para tirar as árvores, mas elas também não atendem às demandas do cidadão. O processo de privatização e a melhoria de qualidade da rede não aconteceu na cidade de São Paulo. Isso é ruim e isso cria um grau de insatisfação no paulistano que dá vontade de sair de São Paulo. E se ele não sair por falta de luz, ele pode sair também por falta d'água. Era aí que eu queria chegar, Mauro. A pesquisa, é claro, comentou a crise hídrica. Né? O DED, 82% das pessoas acreditam que sim, vai faltar água. Elas estão certas. Estão certas. Bom, só para complementar, você vê as pessoas que querem sair da cidade, você vê
os congestionamentos, as filas dos carros em qualquer feriado, porque as pessoas estão loucas para deixar a cidade, mesmo sabendo que vai enfrentar as filas, congestionamentos, só é apenas um indicador sobre a vontade das pessoas de sair de São Paulo. Mas não só as pessoas acreditam, se eu acredito ou não, eu acredito na ciência. Eu acredito que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se nós temos na Cantareira 5,4 hoje, se não me engano, e se está baixando em média 0,1, tem baixado mais. Mas vamos supor 0,1, é só fazer as contas. 5,4, 0,1 por dia, 54 dias. Não tem milagre. Março, acaba. Isso olhando, inclusive, os outros reservatórios. Sim. Outra coisa, os cientistas, todos os cientistas, nos dizem o seguinte, nós do Sudeste brasileiro, nós deveríamos ser deserto. Porque se você olhar o globo terrestre, todas as latitudes que nós estamos, é deserto. Na África, na Austrália, nós não somos por causa da Amazônia. As chuvas do Sudeste brasileiro vêm da Amazônia, são os rios voadores. Lá se evapora, bate nos Andes e chega aqui. Na medida que estamos desmatando a Amazônia, já desmatamos bastante, estamos caminhando para sermos deserto. Não é que a chuva vai voltar, nós vamos ser um Saara se a gente acabar com a Amazônia. É só olhar os dados científicos. Então, as pessoas sabem, acreditam, mas são fatos concretos, né? Nós estamos diante de uma catástrofe de acabar a água mesmo, né? Acabar a luz, acabar a água, acabar mesmo. Não é que vamos ter um dia sim, um dia não, acabar mesmo, porque os números estão aí. Então, é uma situação de emergência. E o que nos espanta, né, é que diante dessa catástrofe iminente não haja uma enorme mobilização de governos, convocação de reuniões de emergência, extraordinários, com o governo federal, governo estadual, governos municipais, a sociedade civil, as academias, os cientistas, todos que têm saber, conteúdo, o que deve ser feito. Porque você sabe qual é o plano B diante disso? Deveria existir já. Você sabe, Mauro? Você sabe o plano B? Rezar para São Pedro. Então, rezar para São Pedro. Então, está todo mundo dependendo de São Pedro hoje. O governo federal reza porque eu acredito em Deus. Outro acredita em São Pedro. Ou seja, se não vierem as chuvas, em 54 dias, como disse Oded, nós teremos uma crise sem precedentes na história. Mas nós temos a água, é uma energia, é fonte limpa, as hidrelétricas. Mas nós não conseguimos, segundo José Goldenberg, que é insuspeito, físico notório, ex-presidente da CESP, em 24 anos, desde 1990, nós estamos fazendo pesquisas para fontes alternativas. E elas ainda representam menos de 10% da oferta de eletricidade no Brasil. Mauro e Andresa, outra coisa, São Paulo é atravessada por rios. Tamanduí, mas estou falando só dos 2 maiores, Pinheiros e Tietê, que são hoje esgoto ao céu aberto, né? Quanto tempo nós estamos tentando limpar os rios? Quanto dinheiro já foi aplicado para a despoluição do rio? Vocês sabem como é que estão as coisas na despoluição? Quanto dinheiro está sendo empregado? Qual é o cronograma? Quando vai estar despoluído? Não, nós já vimos governadores prometerem que até o final da sua gestão estariam prontos. Já passaram 6 governadores depois dessas promessas. Então, continuamos com o mesmo problema. Vai faltar água e 2 imensos rios atravessando o rio. Só para relembrar, eu sou um pouquinho mais velho, né? Há anos atrás, 25 anos atrás, esses rios estavam limpos. As pessoas de São Paulo nadavam, pescavam e bebiam as águas do Rio Pinheiros e Tietê. E aí tinha os caras, umas organizações, me lembro, falaram, olha, o rio vai morrer. Aí todo mundo fala, não, esses xiitas, ecochatos, radicais, não sabem o que falam, que absurdo, isso nunca aconteceu. Eram marginalizados, né? Suas opiniões e suas vidas não foram levadas a sério. Olha o que aconteceu. E, de novo, está acontecendo. Já há um bom tempo, esta crise era prevista, era previsível, foi falado, foi dita. Posso trazer um monte de artigos, cartas sobre essa questão. Quer dizer, já haveria tempo até de preparar, também mudar o comportamento das pessoas nesse sentido, que é muito importante, mobilização, não é? E das políticas, e das políticas públicas. 30 e poucos % é desperdiçado de água tratada nos vazamentos, na má manutenção da rede. Os mananciais não estão sendo ocupados, não estão sendo preservados, não estão sendo valorizados. Os rios não estão sendo despoluídos, né?
Brasil é piada pronta, porque o Brasil é o país no mundo que tem a maior reserva de água doce do mundo. Nós vamos precisar fazer só uma pausinha aqui na nossa conversa e continuar aí com todos os temas. A gente já volta, o JC Debate volta já. Talvez, especialista.